Essa é a primeira de uma série de aulas sobre números complexos. Aqui a gente vai apresentar a motivação para a construção desse novo conjunto numérico e apresentar as principais definições e operações dentro desse conjunto numérico. Bom, para motivar a construção desse conjunto numérico dos números complexos, vou partir de um exemplo simples, que é esse aí, ó, resolver a equação x² mais 4x mais 5 igual a zero. A gente sabe que uma equação de segundo grau, na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e o a diferente de zero, tem solução dada por meio de uma fórmula que é a seguinte: o x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, sendo que esse delta é o b ao quadrado menos 4ac. Então, vou aplicar essa fórmula aqui, tá? E aí vou primeiro calcular o delta, que é ó, b ao quadrado menos 4ac, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Efetuando esses cálculos, isso dá menos 4. Tá? A gente já sabe das aulas de equação de segundo grau que, nesse caso, essa equação não possui raiz real. Tá? Isso porque a raiz quadrada de um número negativo não é um número real. O quadrado de qualquer número real é sempre um número maior ou igual a zero. Tá? Mas eu vou substituir esses valores na fórmula para ver o que acontece. Ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Ó. Menos 4 mais ou menos a raiz quadrada do menos 4, que eu sei que não é um número real, dividido por 2 vezes 1. Tá? E aí eu vou pensar no seguinte: bom, se eu continuasse usando as propriedades das potências e das raízes como a gente usa para os números reais, eu poderia pensar que a raiz quadrada de menos 4 é a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. E a raiz quadrada de 4 eu sei calcular, é um número real e é o 2. Tá? E eu ficaria com aquilo ali, ó, menos 4 mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de menos 1 sobre 2. E aí, dividindo os termos ali que podem ser divididos por 2, eu ficaria com menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, que eu sei que não é um número real. Tá? Em última análise, essa conversa mostra para a gente o seguinte: na resolução de uma equação de segundo grau, toda vez que o delta for um número negativo, eu sempre posso imaginar que esse número negativo é um número positivo multiplicado por menos 1, e esse número positivo, a raiz quadrada dele é um número real, de modo que sempre vai aparecer essa raiz quadrada de menos 1 na resolução desse tipo de equação. Tá? Bom, então faz sentido construir um novo conjunto numérico que admita essa raiz quadrada de menos 1 como um elemento constituinte dele. Então vamos para as definições iniciais aí. Bom, então vamos para as definições. A gente vai chamar de número complexo todo número que pode ser escrito na forma a mais bi. Quem são esses elementos? O a e o b são números reais, quaisquer, e o i ele é um número cujo quadrado é menos 1. E aí tem muito aluno que acha isso estranho, justamente porque fica, pô, professor, mas o quadrado de qualquer número não é sempre positivo? Mas isso é para número real. Tá? Aqui a gente está construindo um novo conjunto. Tá? Que tem características distintas do conjunto dos números reais. Tá? Então, toda vez que aparecer i, nesse contexto aqui dos números complexos, você entende que é um número cujo quadrado é menos 1. Para os números complexos escritos na forma a mais bi, eu devo ser capaz de identificar duas coisas: parte real e parte imaginária dele. Tá bom? Então, de maneira bem simples, parte imaginária é o número real b que está multiplicando o i. Tá? E a parte real é o número real a que não está multiplicando o i. Então, por exemplo, vou pegar aqui um número complexo, que eu vou chamar ele de Z1, e ele é o número complexo 3 mais 4i. Tá? Então, parte real 3, parte imaginária 4. Tá? Número complexo Z2, que é menos 3 mais i raiz de 2. Parte real menos 3, parte imaginária raiz de 2. Número complexo Z3, que é o 7i sobre 3. Tá? Eu vejo que o número que multiplica o i é o 7 sobre 3. Então, essa é a parte imaginária dele, 7 sobre 3. Tá? Bom, se eu não consigo ver ali a parte real, eu posso imaginar que o número que está somando ali
é o zero. Então, a parte real desse número complexo é zero. E o Z4, que é o 6, tá? Se o i não está aparecendo, eu posso imaginar que ele ficou multiplicado por zero, ou seja, a parte imaginária dele é zero. Tá? Consequentemente, a parte real dele fica sendo 6. Prosseguindo nas definições, essa letra C, esse símbolo, eu vou usar para indicar o conjunto dos números complexos. E quando eu tenho um número complexo na forma A mais BI, ele vai ser um número real se o B for igual a zero, se a parte imaginária dele for igual a zero, e ele vai ser chamado de imaginário puro se o A for zero, se a parte real for zero e a parte imaginária for diferente de zero. Tá? Daí vem justamente que todo número real é também um número complexo. É só você imaginar que para você obter um número real ali nessa expressão A mais BI, basta que o B seja zero, que o que resulta dessa operação é um número real. E o que faz com que o conjunto dos números reais ele esteja contido no conjunto dos números complexos. O conjunto dos números reais é um subconjunto do conjunto dos números complexos. Vamos propor uma maneira de representar graficamente os números complexos. Os números reais a gente sabe representar por meio da reta numérica. Né? A gente traça uma reta e a gente estabelece uma correspondência entre cada ponto da reta e um número real. Para os números complexos, a gente vai usar o plano de Argand de Gauss. Esse nome é uma referência a dois grandes matemáticos. Como é que ele vai funcionar? Eu vou pegar duas retas numéricas perpendiculares. A reta que está na horizontal eu vou chamar de eixo real. A reta que está na vertical eu vou chamar de eixo imaginário. E eu vou marcar um ponto nesse plano, tá? Que vai ser o afixo de um número complexo. Ele vai ser uma representação gráfica do número complexo z igual a A mais BI. Então, A, que é a parte real desse complexo, eu procuro no eixo horizontal, no eixo real. B, que é a parte imaginária, eu procuro ali no eixo vertical, no eixo imaginário. Nesse sistema de representação que a gente introduziu, eu consigo definir outros dois elementos associados a um número complexo. É o seu módulo e o seu argumento. O que isso quer dizer? Módulo de um número complexo é a distância do seu afixo, do ponto que representa ele no plano de Argand de Gauss, a origem desse plano. Tá? Conforme mostra aí na figura, eu peguei o ponto P, liguei até a origem desse sistema de representação, tá? E o comprimento desse segmento é o módulo desse número complexo. Tá? E o que é o argumento desse número complexo? É o ângulo que o segmento que une o afixo do complexo à origem forma com a parte positiva ali do eixo real. Tá? Esse ângulo θ percorrido ali no sentido anti-horário. Tá? E aí esse ângulo θ ele vai variar no intervalo entre 0 e 2π, inclusive o zero. Então, por exemplo, eu peguei aqui 8 números complexos, tá? O Z1, que é o 2 mais 2i, o Z2, que é o 5i, Z3, que é menos 3 mais 2i, Z4, que é o menos 4, Z5, que é o menos 4 menos i, Z6, que é o menos 3i, Z7, que é o 3 menos 2i, e o Z8, que é o número 6, tá? E representei todos eles graficamente no plano de Argand de Gauss. Tá? Então, os pontos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 são os afixos desses números complexos. Tá? Então, você vê que para cada número complexo nessa figura, tá? Que eu representei nessa figura, a parte real tá? Você encontra no eixo horizontal, no eixo real, a parte imaginária fica representada ali, ó, eu procuro no eixo imaginário. Tá? Bom, para você entender então as definições de módulo e argumento de um número complexo, eu peguei aqui
um exemplo da tela anterior, peguei o complexo Z1 igual a 2 mais 2i, tá? A parte real dele é 2, a parte imaginária dele é 2. Com isso eu consigo representá-lo no plano de Argand-Gauss por meio do seu afixo ali, que é aquele ponto P1. Tá? E aí o que seria o módulo desse número complexo? A distância do P1 até a origem. Tá? Então eu calculei essa distância, isso aí dá 2 raiz de 2. Tá? Para chegar no 2 raiz de 2, eu imaginei que esse segmento que une o P1 até a origem, ele é a diagonal de um quadrado de lado 2. Tá? E quem seria o argumento desse Z1? É aquele ângulo θ1 que eu marquei na figura, e aí também pensando que ali eu tenho um quadrado de lado 2, tá? A medida desse ângulo seria o ângulo de 45 graus, tá? Expresso em radianos é o π sobre 4.